Começou com os judeus, para facilitar a vida dos Shadranim. Bom dia, seus lindos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui sobre o Monte das Oliveiras. Aqui ao meu lado direito você tem a cidade de Jerusalém. E aqui à minha esquerda você tem o deserto do Jordão. Então, um ponto muito estratégico, muito importante na nossa rota aqui a respeito da vida e do ministério de Jesus. Afinal de contas, foi daqui que ele desceu, né, depois do jardim do Getsemane, para ser morto, para ser crucificado, julgado, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas também foi desse deserto que ele saiu quando ele foi tentado pelo diabo ali, conduzido pelo Espírito Santo. E, segundo a profecia de Zacarias, é exatamente nesse monte que Jesus vai pisar. O texto bíblico diz que ao pisar nessa montanha, a montanha vai se dividir e ele vai marchar então resolutamente para Jerusalém, para ali estabelecer o reino milenar e governar as nações a partir de Jerusalém. Vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu fiz um vídeo dentro do ônibus, mas vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhadinha. Vai ser um dia maravilhoso. Vamos descer aqui ao jardim do Getsemane e vamos depois ao Gólgota, ao túmulo vazio. Vou mostrar tudo isso para vocês. Convido você para vir comigo para esse dia maravilhoso. Vamos juntos? Aqui está. Diminuir o zoom, gente. Aqui está a cidade de Jerusalém. Você vê ali os muros que foram construídos ali no tempo de Herodes. Esse muro bem quadradinho. Depois aquela ampliação que foi feita, se eu não me engano, pelos bizantinos. Aqui a Doma Dourada, que é o monumento mesquita, onde provavelmente estava o templo e o Santo dos Santos. Então, uma imagem bem bonita de Jerusalém. Percorremos aquele muro na parte de baixo, se eu não me engano. Não sei se é exatamente esse muro ou a parte de trás dele, mas estávamos ali na noite que eu mais quebrava aqui, porque o nosso guia era um guia muito ruimzinho, gente, pelo amor de Deus. Não foi o Mochico que foi com a gente, infelizmente. Dei esse mole aí. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom. E aqui embaixo, você tá vendo aqui, ó, bem aqui, é um cemitério. Cemitério judaico. Testemunha, mas o monte testemunha, porque esse monte testemunha e testemunhará os eventos mais importantes da história da humanidade. Uau! Tá? Então eu quero começar, vou dar uma rápida passada na Bíblia para vocês, mas eu vou enfatizar a paixão de Cristo, ok? Com mais detalhes. Então, vejam só, sul, nós temos a 83 quilômetros mais ou menos daqui, cidade de Beersheba, e a 43, cidade de Hebron.
na primeira menção de Jerusalém, nós temos que Abraão ouviu a notícia então que o sobrinho dele tinha sido raptado numa guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Então ele saiu de Beersheba com um pequeno exército dele, de 318 homens, e foi até Dan, e de Dan até Damasco. Se lembra disso, né? Nós estivemos lá na porta onde o Abraão passou. No retorno, então ele se encontrou aqui do lado de Salém com o rei de Salém, que era Melquisedeque. Então, cidade de Davi, nós estivemos lá já falamos sobre isso, está na encosta. Não dá para ver direito aqui por causa dessa oliveira, mas está na encosta aqui, hoje fora da cidade, tá certo? Então, naquele momento, houve aquela identificação, os dois adoravam o mesmo Deus. Abraão ofertou os dízimos para Melquisedeque, e Melquisedeque trouxe pão e vinho à semelhança de Jesus. Então a prefiguração de Jesus, como vemos lá no livro de Hebreus, certo? Mais tarde, Abraão trouxe seu filho Isaque, e Deus orientou, região de Moriá, e quando ele chegou, olhou essa região, então Deus indicou o local que hoje seria onde está o Domo da Rocha. Tá? Então ali Abraão ofereceu o seu filho, Isaque. Conhecemos também bem essa história, certo? E na época de Abraão, as menções sobre essa área, especialmente Monte Moriá. Então a cidade de Salém já existia aqui, certo? Vamos pular para Davi. Davi então reinava agora já há 7 anos na cidade de Hebrom, que é a 43 quilômetros daqui. Só que ele estava cercado só pela tribo de Judá, estava no centro da tribo de Judá, difícil acesso para as outras tribos que estão bem mais ao norte. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão estrategíssima, ele resolveu conquistar a cidade de Jebus, que na época era uma terra de ninguém, moravam os cananitas aqui, certo? E o mais interessante, que Jerusalém está na área da tribo de Benjamim, não está na área da tribo de Judá, tá? O vale do Inon, os filhos de Inon, é a divisa entre Judá no sul e Benjamim no norte. Então ele conquistou a cidade de Jebus, já vimos como ele conquistou, se lembram? O Joabe entrou pelo cano, certo? E dessa maneira ele colocou o coração de Israel, a capital de Israel, no centro, possibilitando que todas as tribos tivessem acesso fácil a ele aqui, certo? E mudou o nome de Jebus para Jerusalém, cidade de Davi e cidadela de Sião, 3 nomes que ele deu à cidade, tá certo? Mais tarde, Salomão construiu um templo, então expandiu a cidade para o norte. Ok? Vamos dar um pulo agora e irmos para a época de Zedequias. Zedequias é o último rei de Judá, quando então os babilônicos atacaram Jerusalém, destruíram o templo, e o povo foi levado cativo. E quem estava testemunhando tudo isso daí? Jeremias. O monte. Esse monte estava testemunhando. Certo? 70 anos depois, o povo retornou para cá, para Jerusalém, reconstruiu o altar primeiramente, 18 anos depois construiu o templo, e aí entramos na época do segundo templo. Tá? Tivemos a Guerra dos Macabeus e tudo mais, até que chegamos na época de Jesus. E agora eu vou me centrar na paixão de Jesus. Domingo de manhã, de onde Jesus veio? Jesus veio do lado leste do Monte das Oliveiras, okay? Onde está a cidade de Betânia, bem na encosta lá embaixo. Saiu de manhã, passou em Betfagé. Betfagé é uma localidade bem na subida, no meio da encosta, e lá ele pegou carona com quem?
Um jumentinho. Um jumentinho. Isso, um jumentinho, certo? E continua a subida. Isso para cumprir a profecia, certo? De Zacarias. Quando estava já na descida, ele viu a cidade de Jerusalém, viu o templo e chorou sobre Jerusalém. Então nós temos uma igreja que marca esse momento, que é essa igreja aqui, de domo cinza. Ela tem umas faixas brancas, mas o domo é cinza. O nome da igreja é Dominus Flevit, ou o choro do Senhor, do dominador, da Dominus Flevit. Continuou descendo então, aí nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então o povo veio até ele, gritando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tá? Só uma observação, Hosana, do original, Hoshianá, ou Hoshaná, não é uma palavra de louvor, é um clamor por salvação, por socorro. Salva-nos, por favor, salva-nos. E o desejo era, você muito provavelmente é o Messias, então se manifesta e nos tire dessa opressão, desse jugo dos romanos. Então, esse é o significado de Hosana, tá? Salva-nos, por favor. Tá? Pois bem, então, Jesus atravessou o vale e entrou por uma porta que estava na mesma posição da porta que está fechada hoje. A porta que Jesus entrou é outra, porque essa foi demolida. E demolida depois 2 vezes, porque foi reconstruída e demolida de novo. Tá? Mas a porta atual está nos fundamentos da porta antiga. Então Jesus entrou por aquela porta, sendo saudado como rei. Tá? E ao entrar na área do templo, então pegou um chicote e saiu derrubando todas as vendilhões, todos né? os vendilhões e tudo mais que estavam ali, tá certo? Pois bem, aí iniciando um período em que Jesus todos os dias levantava de manhã daqui do Monte das Oliveiras, onde ele pernoitava aqui, atravessava o vale e entrava no templo. E lá ele instruía, curava as pessoas, entende? E foi uma bênção nesse período, porque muitos perceberam que realmente ele era um enviado de Deus, um profeta, e muitos reconheceram ele como Messias e Filho de Deus. Tá? Até que chegou na quinta-feira e então houve a ceia, tá? A Eucaristia, a primeira Eucaristia. Então nós estivemos na igreja São Pedro Cantagalo, certo? A casa de Caifás. A casa de Caifás também não vai dar para ver muito bem, mas está nessa direção. Okay? Ali então a ceia, Judas sai no meio da ceia para se encontrar com os sacerdotes e aí ele sabia muito bem aonde Jesus estaria, certo? Porque ele passava a noite com Jesus lá embaixo, na gruta dos discípulos. Tem uma gruta lá onde eles passavam a noite, dormiam. Tá? Então Jesus veio para o jardim enquanto Judas Iscariotes já estava tramando com os sacerdotes. Tá? E lá embaixo, então Jesus deixa a maioria dos discípulos descansando e traz 3 com ele, Pedro, Tiago e João, e pede, por favor, orem por mim. Né? E aí aquele momento fatídico em que Jesus ora 3 vezes, né? Ó Pai, se for possível, afastar de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade. Tá? E aí, após a 3ª vez, chega Judas Iscariotes com os guardas do templo, tá? E juntamente com o secretário, o servo, o sumo sacerdote chamado Malco. Tá? E aí ocorre que Pedro corta a orelha dele e tudo mais, e Jesus vai preso. Eu acho que cometi um engano aqui, acho que eu misturei os canais. Eu falei da igreja de São Pedro Cantagalo, né? Não, então ninguém me corrigiu. Não, ele fez a ceia, foi no cenáculo. No cenáculo. Onde nós estivemos também, tá? Então fez a ceia no cenáculo e veio para cá. Daqui preso, ele foi para a igreja de São Pedro Cantagalo, tá certo? Deu volta aí. Agora sim. Tem alguma coisa errada, né? Pois bem, então ali Jesus foi julgado pelo Sinédrio e Pedro foi tentado e caiu na tentação, certo? Negado. De manhã, então, Jesus foi levado logo de manhã para Pôncio Pilatos, onde ficava a Fortaleza Antônia, para vocês verem aqui.
temos o Domo da Rocha, essa cúpula dourada, tá? Então, se você for na mesma linha, seguindo à direita, vocês vão passar ali por uma cúpula prata. Estão vendo ela? Sim. Não é ali. Continue. Até vocês chegarem num minarete, numa torre. Chegaram numa torre? Então, aquela torre ali está bem no lugar onde havia antes a Fortaleza Antônio. Então, Jesus foi levado para lá, apresentado a Pilatos. Pilatos tentou se livrar de Jesus de todas as maneiras, deu uma sova em Jesus, flagelou ele, tentando aplacar a sede da multidão, entende? Mas mesmo assim não conseguiu. No final foi trocado por Barrabás e Pilatos, expressando, né? Eu não tenho nada a ver com isso, é a decisão de vocês, lavo as minhas mãos. Tá? E aí Jesus foi levado para o Calvário, local de execução. Tá? Então nós vamos comemorar a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus no Jardim da Tumba, que fica onde? Mais à direita um pouco, tem uma concentração de árvores para cima, estão vendo ali? Então junto àquela concentração de árvores ali está o Jardim do Túmulo, ok? Pois bem, ali foi sepultado na sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, Jesus Ressuscitou. de novo, Jesus ressuscitou. Amém. Ressuscitou e passou aparecendo a vários discípulos por 40 dias em vários lugares. Então Jesus trouxe os seus discípulos, cerca de 500 pessoas, até onde? Até aqui, né? Não, aqui, Monte das Oliveiras, no alto do Monte das Oliveiras, a caminho para Betânia. A caminho para Betânia, aqui, no alto do monte, certo? E aqui ele deu a última orientação, aquela comissão, né? Foi dada a todo cristão. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, certo? E aí ascendeu os céus. Após a ascensão vieram 2 anjos, certo? Perguntaram. O que vocês estão fazendo aí? Disseram, né? Trabalhar, Disseram. Assim como ele subiu, ele também vai descer. Não, perguntaram também. O que vocês estão Perguntaram, olhando para o céu aí? Eu tô cortando aqui, nas partes mais importantes, né? De toda a informação, o que nós recebemos, que assim como ele subiu, também ele vai descer. É isso. De acordo com a profecia de quem? Da onde? De Zacarias, várias profecias, né? O Senhor terá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós vimos que o Monte das Oliveiras é comprido, tá? Então vai haver um tremor, alguma coisa assim. Partirá o Monte das Oliveiras no meio, metade sul vai se deslocar para o sul, metade norte vai se deslocar para o norte, e vai haver uma fonte de águas abundantes saindo dessa fenda. Metade vai para a região do Mar Salgado, metade vai para a região do Mediterrâneo, ok? E também temos a profecia do livro de Ezequiel. 47. Aqui, então, estará construído o templo, certo? Do limiar da porta do templo vai sair um veio d'água, que a princípio pequenininho, mas ele vai aumentando em volume, de modo que o profeta não consegue mais atravessar, tinha de nadar, certo? E essa água cruza o deserto da Judéia até chegar no Mar Salgado, vai curar o Mar Salgado, certo? Metade vai ser para a extração de sal, metade para pesca, certo? E chegando já no último livro da Bíblia, nós temos Apocalipse, que vai acontecer antes. A terra toda será restaurada, purificada pelo fogo. E o telefone vai tocar. Não é a Rosana. Não é. Vocês conhecem o toque da Rosana. Então, e após essa purificação da terra, virá o que dos céus? Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém. Agora, quem virá dos céus? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém foi construída será construída com pedras. Pedras vivas. E essas pedras são quem? Nós viremos. Entende? E se estabelecerá sobre a terra, e aí vai se cumprir o desejo de Deus, dele habitar entre os homens. Esse é o desejo supremo de Deus, desde a criação de Adão. E esse plano
se cumprirá. Amém? Pessoal, com essa vista maravilhosa da cidade de Jerusalém aqui atrás de mim, quero deixar para você essa palavra do Salmo de número 2. O Salmo 2 diz: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os governantes da terra conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar suas correntes, vamos fazê-la em pedaços. O texto diz que do seu trono nos céus o Senhor ri e caçoa deles. E ele diz: eu mesmo estabeleci o meu rei no seu santo templo, no monte Sião. O texto diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Eu mesmo estabeleci o meu rei sobre Sião, o meu santo templo. Então temos ali atrás esse lugar aonde veremos o Senhor Jesus reinando a partir dele sobre todas as nações. E como eu disse para o pessoal aqui, nós já fomos transportados para esse momento. A ressurreição de Cristo é uma antecipação profética do futuro para o tempo presente. E nós podemos já viver esse futuro hoje. Já podemos tocar o que seremos e o que viveremos a partir dele, porque ele é a primícia daqueles que dormiram. Então eu oro para que você e eu possamos viver debaixo desse entendimento, dessa perspectiva, glorificando ao Senhor, beijando o Filho, para que possamos experimentar de sua graça e de sua misericórdia. Nós não vamos entrar, mas aqui está sepultado o profeta Ageu e o profeta Malaquias. Olha que top! Tem uma plaquinha ali, ó, escrito ali, ó: tumba dos profetas. Que demais. Aqui estão sepultados Ageu e Malaquias. Top. Gente, olha que imagem maravilhosa nessa ruazinha que estamos descendo. Maravilhoso. Descida bem íngreme. Parece que estamos em Belo Horizonte, né? Joelhinho. Deu uma escorregadinha aqui. Ramana. Gente, cuidado que aqui tá escorregando bem, tá? Isso. Vamos entrar no cemitério aqui. Eu já falei para vocês que sepultamento dentro da tradição, né, na verdade é um enterro. Enterro no sentido literal. Vai na terra, ok? Conforme aquilo que está na Bíblia, né, do pó fosse formado, ao pó retornarás. Então, por isso que você só tem uma caixinha aqui. Essa caixa que tem aqui é apenas para colocação da matsevá, que é a pedra memorial, onde tem o nome da pessoa, a data de nascimento, data de falecimento, uma dedicatória da família, da esposa, tudo mais, né? Mulher virtuosa, quem achará e tudo mais, né? Mas o corpo, na verdade, está onde? Está embaixo da pedra na terra, ok? Não está dentro dessa caixa aí não, certo? Está embaixo. Outra coisa, dentre os judeus não tem dia dos mortos, um dia geral, todo mundo vai para o cemitério, não tem isso. Tem o aniversário da morte do sepultado, então a família vai lá rezar o Kadish, ali na tumba, tá? Então o que acontece? Chegando lá, vai estar cheio de pedra sobre o túmulo. Qual é o significado da pedra? A pedra, se você não fizer nada com ela, daqui a 1000 anos você volta, a pedra está lá, certo? Então, assim como a pedra é para sempre, que a memória dessa pessoa também seja para sempre lembrada. Esse é o significado. Tem várias outras variações, mas o principal é esse, que a memória dessa pessoa seja sempre lembrada. Então chega a família na data de falecimento, limpa a lápide,
ok? Faz oração, aí cada um dos participantes pega uma pedra e cada um coloca a pedra ali, né, nessa intenção, e vão embora. Aí amanhã, digamos, o vizinho, né, a família do vizinho vem também fazer o Kadish em relação a ele. Chegando lá, coloca a pedra só no dele, não, coloca nos outros que estão ao redor também. Tá? Então que a memória desse, memória desse, memória daquele, seja sempre lembrado. Tá? Então o que acontece? Essa colocação de pedras em todos, porque no final das contas todo mundo aqui, em algum momento do ano, vai ser visitado. Tá? No próximo ano, quando chega, tá as pedras que a família colocou, mas tá um monte de pedras ali também. Entende? Então, novamente, a mesma coisa, limpa, entende? E cada um põe a sua pedra. Começamos a andar pelo caminho da entrada triunfal de Jesus. Tá? Então, pediu Samuel vir, para nós irmos até chegar no Monte das Oliveiras, até chegar no Getsemane, nós temos a oportunidade de louvar o Senhor, dizer Hosana nas alturas, venha Senhor Jesus, Maranata, né? Vamos lá, e todos acompanhando, vamos lá. Então, gente, a partir daqui estamos caminhando em direção à entrada triunfal, quando Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pela multidão que dizia Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha aí, ó, olha a pegada que nós vamos. É nessa pegada que nós vamos, gente. Vamos, igreja. Caminho do Domingo de Ramos, caminho da entrada triunfal. Olha aí, nós vamos é assim, né? Vamos pra cima. Eita glória, aleluia, meu Pai. Vou filmar um pouquinho do caminho para vocês. Caminho do Domingo de Ramos, caminho da entrada triunfal. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Nós vamos agora entrar na igreja do Getsemane, um local muito importante para nós. Estivemos no Jardim de Getsemane ontem, mas nós vamos entrar aqui na igreja do Getsemane, local que foi preparado para termos um tempo de oração, de comunhão com o Senhor. Aqui bem mais bonito do que nós tivemos ontem, mas é óbvio que esse lugar aqui foi preparado. Brasileiro. Brasil ou brasileiro? Brasil e brasileiro. Isso, Também. Então vamos lá, gente. Gente, olha só, aquela oliveira ali. Essa oliveira, pelo teste carbono 14, tem 2.000 anos. Ok? Isso. Aquela do meio grossa? Aquela lá, isso. Primeira ali. Tem mais outra oliveira que eu vou mostrar para vocês. Caraca. E todas essas oliveiras aqui são parentes de oliveiras que estavam aqui quando Jesus esteve. Entenderam? Sensacional. Temos duas oliveiras aqui com mais de 2.000 anos. Então ele estava falando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Wonderful. Ele falou que nós temos duas oliveiras aqui, que tem mais de 2.000 anos. Uma eu já mostrei para vocês ali atrás, a gente vai ver a outra.
Estamos indo agora para a igreja das Nações. Ah, passamos aqui na porta ontem, gente. Lembra uma igreja que eu falei pra vocês que eu queria ter filmado a entrada? Eu não consegui porque estava escuro. Pois é, essa igreja aqui, ó. Temos um mosaico maravilhoso aqui. Maravilhoso. Vou filmar para vocês. Vou tentar filmar ele de frente depois. Essa aqui é uma igreja chamada Igreja da Agonia. Então nós vamos passar ali pela segunda oliveira mais antiga, mais de 2000 anos. Ela está cercada por uma tela de proteção. Olha só! Oliveira de 2000 anos, gente. Olha isso! Uau! Essa aí viu muita coisa, hein, Bi? Essa viu? Essa viu? viu muita coisa. Vamos sentar nos degraus. Gat é o local que se prensa. Gat. Ishmanim é o plural de óleo. Óleos. Ishmanim é óleo. Uma prensa para se obter o óleo. Tá? E você tem duas etapas nessa prensa. A primeira etapa, você tem aquela pedra que macera as azeitonas, né? A pedra redonda lá, a mó, né? Macera. Aí depois você pega aquela maçaroca e enche sacos de juta redondos com um orifício no meio, aí empilha esses sacos, aí vem a segunda parte, que você prensa tudo aquilo, aí sai água e óleo primeiramente, certo? Tudo isso cai num recipiente, que geralmente tem uma torneira embaixo, recipiente que tem uma torneira embaixo. Então deixa uns minutinhos ali, sozinho já a água separa do óleo, o óleo fica em cima, a água embaixo, e com a torneira embaixo você abre, escorre toda a água, e aí você fica só com óleo. Tá? E antes mesmo de se colocar a pressão nas pedras, né, esse líquido inicial já é a primeira prensa, o primeiro óleo mais fino, né, que seria o óleo utilizado para ser consagrado ao templo. Tá? E vários usos, desde a unção dos sacerdotes e levistas que serviam no templo, tá? E tinham muitos, porque você deve se lembrar que havia 12 turmas de sacerdotes e levitas durante o ano. Um exemplo a gente via lá no pai de João Batista, Zacarias. Você lembra disso? Sim. Qual tribo que ele é? Qual turma? Não tribo. Qual turma de serviço ele era? Da turma de Abias. Tá? E enquanto ele estava servindo no templo como sumo sacerdote, queimando incenso diante do Senhor, aí apareceu o anjo de Deus anunciando que ele ia ser pai. Né? Então, todo mês havia a necessidade de ungir os sacerdotes e levitas que iam iniciar o seu turno de serviço do mês no templo. Tá? Também era necessário para acender, manter aceso, não só o candelabro ou os candelabros, que o Flávio José disse que não tinha apenas uma menorá. No segundo templo não tinha apenas uma, tinham várias menorotes,
dentro do local santo. Então acender as chamas do candelabro e também iluminar todo o complexo do templo. Tudo utilizava óleo, tá? Lâmpadas de azeite. Ou seja, era muito óleo que se utilizava. Não era um pouquinho só não, era bastante. E aqui nós temos esse campo, esse olival gigante, tá? Para que o templo não ficasse a mercê de repente uma estiagem, né, uma guerra. O olival que ele está assim. falando, o olival que nós passamos. Não parece, se tivesse suprido a sua necessidade, tá? É lógico que as tribos, quando vinham a Jerusalém, os de peregrinação traziam, mas havia esse olival que produzia, né, constantemente. E onde que era prensado? Isso era prensado nesse complexo, né, de Getsemane, aqui no altar dessa igreja. Então, inclusive vocês depois de entrarem no altar, vocês vão ver ali na frente tem uma pedra plana, você olha ali, mas é ali que estava montado o Getsemane, onde se prensava as azeitonas, tá? Pois bem, não havia ruas aqui, aquela rua que nós descemos, não havia, era um campo só. Até lá em cima, como nós pudemos ver alguma coisa ontem, né? Certo? E Jesus vindo aqui, então teve essa experiência dramática em que ele já estava, né? O Senhor já tinha falado, minha alma está angustiada até a morte. Então ele já estava experimentando o quê? Algo que ele nunca tinha sentido antes, pelo peso do pecado. E indevidamente, porque ele nunca cometeu nenhum pecado, e sobre ele veio esse peso. Muito bom. E o efeito que ocorreu em Jesus foi tão dramático, que aconteceu algo que é chamado de hematidrose. Hematidrose é quando a pessoa entra num estado de tensão tão forte que os vasos dos pelos estouram, os vasos sanguíneos dos pelos estouram e sai o sangue pelos poros. Tá? Então isso aconteceu no rosto de Jesus. Tá? Então diz o texto que pingava sangue no solo. Tá? E veio o anjo do Senhor para consolá-lo. Existe paixão de Cristo. A percepção, naquilo que eu entenda, não diminuindo o sofrimento terrível que Jesus passou, porque a morte de cruz era, sem dúvida, até hoje é a mais cruel que tem. Tá? Um homem poderia ficar desde um dia e meio até 2 dias pendurado na cruz. Ok? E os romanos faziam questão de aliviar o sofrimento, colocando um banquinho para a pessoa poder se sentar ali, pregavam uma madeirinha para a pessoa sentar, entende? Então isso prolongava ainda mais. Mas no final das contas a morte era por asfixia. Ele não tinha mais forças para levantar o corpo, para inspirar, e até que tudo entrava em colapso, a musculatura toda entrava em colapso. E aí morria por asfixia ou, se não antes, por ataque cardíaco. Então não diminuindo o sofrimento de Jesus na cruz, mas eu vejo que o ponto que mais incomodava Jesus, que levou ele a fazer essa oração, foi o fato de que durante é até difícil falar, um curto espaço de tempo na eternidade, porque a eternidade não tem tempo mais, ele se via em algum momento desconectado do Pai. E se bem que sempre amparado, mas naquele momento, aquela comunhão que ele tinha constante 100% com o Pai, de repente veio uma nuvem, como se assim fosse sobre ele. E na cruz, ele sentiu, né? Porque mas lama Contexto sabatana, é a gente por causa do pecado. Por que me desamparaste? Ó Pai, por que me desamparaste? Certo? Então eu vejo que mas em obediência. essa desconexão dele com o Pai, que ele é eternamente, ele é Deus, ele tem uma unidade
impressionante, né? Deus faz parte da Trindade, mas de repente ele se viu na iminência de estar, nem que fosse por algum instante, desconectado com o Pai por amor de nós. Por amor de nós. Outra questão interessante também para aqueles que estavam observando a crucificação. Tá? Então nós temos o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, veja só, a numeração dos salmos é muito recente. Ela foi acrescida na Bíblia na Idade Média. Na Idade Média que foi acrescido os versículos e tudo mais, tá? Os números dos capítulos e tudo mais. Tá? Como é que então se fazia a divisão ou a identificação do texto? Pelo início do texto. Pelo início do texto. Isso até hoje se faz. Até hoje se faz. Você identificar uma leitura bíblica pelo início do seu texto. Baseado nisso, quando Jesus ele clama na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, o que aconteceu com aqueles que estavam ouvindo? Salmo 22. Eles automaticamente já sabiam, eles recitaram nos seus corações todo o restante. Porque os judeus, de tanto ler as Escrituras e ler o Talmud, eles conhecem os salmos, principalmente de cor, entende? E é justamente nesse salmo que fala que ele seria tirado do lado, que as roupas dele seriam que as touros de Bazã iriam cercá-lo, né? Iriam ranger os dentes contra ele. Então, toda essa descrição está ali. Então é como se dissesse, pessoal, Salmo 22 está acontecendo agora. Entende? Então é algo assim muito, muito forte, muito impressionante, muito marcante, tá? Isso que aconteceu aqui, tá? E um dos nomes dessa igreja é a Igreja das Nações, porque na década de 30, muitas comunidades católicas pobres contribuíram para a construção da igreja. Tá? Então, você entrando na igreja, no teto, você vai ver várias abóbodas. E cada abóboda é uma homenagem a um país que doou dinheiro. Nós temos a abóboda do Brasil. Então, você entrando, pegando à esquerda, primeira abóboda, segunda, terceira é do Brasil. Você vê o selo nacional brasileiro. Muito bonita, é simples, mas bem decorada, bem acabada. No fundo, tem 3 mosaicos, e no centro, Jesus orando a Deus. Do lado esquerdo, Judas Iscariotes dando um beijo em Jesus. E do lado direito, quando pergunta, né, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Quando fala, sou eu, Cai todo mundo. sou eu, o que é sou eu? Eu sou. Eu sou, é o nome de Deus. Diante do Filho de Deus falando o nome de Deus, entende? Eles caíram no chão. Então mostra esse mosaico também do lado direito, certo? Mas ao entrar você vai ver a luminosidade da igreja é muito baixa, bem escuro lá dentro. Mas por quê? É para aquele que entra, tem dificuldade de ver, né? Tá tudo escuro, depois os olhos se acostumam. Mas logo de cara é para você sentir que o negócio ali não foi brincadeira. Não foi alegria, não foi festa, foi escuridão na vida de Jesus. Para você sentir o peso. Né? A visão você vê que é uma igreja muito bonita, simples, mas bem acabada. Né? Ela é o quê? É Católica. Não, mas ela é gótica, ela é renascentista, o que ela é? Não é gótica. Gótica não. Então deve ser um Renascentista, tá. E o outro nome dessa igreja é a Igreja da Agonia, que foi justamente a agonia que Jesus experimentou aqui, tá? Gente de Deus, olha só, aquilo ali é a porta dourada. É a porta que, segundo as Escrituras, Jesus vai passar quando ele voltar para estabelecer Jerusalém como a capital do novo mundo. É aqui, vaso. Meu Senhor! Uau!
Aham. Não, gente, aí aqui na entrada você tem um desenho, né, de uma oliveira, uma obra de arte. E vamos entrar na igreja. Ó, o padre está fazendo a missa. Gente, que lugar maravilhoso, pessoal. Então, aqui temos as abóbodas que ele falou, com, né, as identificações dos povos que fizeram a doação para a construção dessa igreja. Ok? Eu vou tentar encontrar do Brasil, mas caso eu não encontre, você já sabe do que se trata. Aqui temos a cena que ele escreveu para nós ali fora. Jesus no Monte das Oliveiras. O padre está fazendo a missa. Entra agora. Foi muito, talvez a luz não vá atrapalhar tanto. Achei. Aqui, vocês viram do Brasil aqui? Ah, você viu o Brasil aqui? Viu o Brasil aqui? O brasão do Brasil? Viu? Aqui, gente, é o nosso brasão. Legal demais. Aqui, ó. Bem aqui na direção do meu dedo aqui, ó. Viu? No meio da árvore aqui, esse negocinho redondo. Aqui, ah, viu? Isso. Então, quero mostrar para vocês aqui, né? Judas beijando Jesus, traindo. Desculpa, a gente aqui tá coçando aqui. Aqui, gente, temos um piso que foi cortado com artefato arqueológico. Vocês estão vendo o chão? Temos aqui mais um artefato arqueológico que foi cortado. E aqui temos o quadro da declaração do Sul. Então, gente, aonde está o altar ali, era o lugar da prensa. Tem uma pedra ali, ó. Tá vendo? Então essa pedra, onde está o altar, é exatamente o local onde a prensa das azeitonas aconteceu. Gente, olha só, aqui eu consigo ver melhor Pessoal, já viemos as todos. corças do Salmo 42. Eu tenho mostrado para vocês, mas olha daqui que bonito. São duas corças suspirando aos pés da cruz. Gente, que imagem linda, linda. O ouro da cidade de Jerusalém. Portão dourado.
da cidade e um cemitério.